Bom dia, pessoal do sétimo ano. Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje falaremos sobre os domínios do Cerrado e da Caatinga. Vamos lá? Características físicas do Cerrado, né? Vamos falar aqui sobre as características físicas do Cerrado agora. Lembrando que o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e também Piauí. Vocês podem observar no mapa que está no slide toda a área contínua do bioma Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil, perdendo apenas para a floresta amazônica. Agora nós vamos ver a vegetação do Cerrado, né? Então, o Cerrado, ele é conhecido como a savana brasileira, tem grande biodiversidade, abriga cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas, ou seja, são naturais do Cerrado, só existem no Cerrado, né? São endêmicas. Em razão da sua extensão, o bioma Cerrado não possui uma fitofisionomia única. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os campos limpos, a formações florestais densas, como os cerradões e as veredas. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomia está relacionado com os tipos de solo, tipos de clima e tipos de relevo nas regiões que abrigam o Cerrado. Então, clima, solo e relevo, em toda essa área que abriga o Cerrado, é responsável por essa diversificação paisagística, né, da floresta do Cerrado. Então, vamos lá para essas diferenças paisagísticas. Os campos limpos, né, é uma vegetação composta por gramíneas, sem a presença de extrato lenhoso. Então, nos campos limpos nós vamos ter gramíneas, não temos árvores que dão lenha, ou seja, sem presença de extrato lenhoso, são as gramíneas nos campos limpos. No cerradão, nós vamos ter árvores com muitas folhas e ramos, além de características tortuosas. Nesse tipo fitofisionômico, encontra-se uma vegetação com um porte maior que os arbustos, chegando a 9 metros de altura. Então, campos limpos, vegetação composta por gramíneas. Cerradão, nós vamos ter árvores, muitas árvores, e a característica marcante dessas árvores é que elas têm o caule ou o tronco tortuoso, troncos tortuosos. Veredas são conhecidas também como áreas de várzeas, estão localizadas em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas, e a vegetação comumente encontrada nas veredas, nós temos os cocos, como o buriti, né, que é uma espécie de mata encontrada na região das veredas. Então, o buriti, a carnaúba, o babaçu, nós vamos estar encontrando na região de veredas. Então, lembrando, campos limpos, cerradão e veredas, né, são os tipos de vegetação, a diversidade paisagística, ou são os 3 tipos de vegetação diferente encontrado no Cerrado. Aqui nesse slide você observa qual tipo de vegetação. Se eu tenho troncos tortos, né, e eu tenho extrato lenhoso, eu vou ter o quê? Cerradão. Então, não são campos limpos e nem veredas. Então, aqui eu tenho exemplo de cerradão. Por quê? Porque anteriormente eu já expliquei para vocês que o cerradão é a área onde nós encontramos o extrato lenhoso, né?
arbóreo, ou seja, de árvores, formado a maioria por árvores, elas ficam espaçadas, que é uma característica marcante do cerrado, uma árvore longe da outra, não é uma floresta densa, e o tronco tortuoso, ou seja, troncos tortuosos. Clima. A climatologia do cerrado, né? O domínio do cerrado, ele tem um tipo específico de clima, né, predominante, que é o tropical sazonal. Então, o clima tropical, também chamado de tropical típico, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando precipitação média de 1.500 milímetros anuais. Essa precipitação varia nos limites com outros domínios. Por exemplo, na região do Cerrado, limitante com a Caatinga, nós vamos ter um índice pluviométrico entre 600 a 800 milímetros. Já quando o Cerrado se limita com a Amazônia, região mais ao norte, a precipitação vai alcançar entre 2.000 a 2.200 milímetros. Então, vocês observam que há uma diferença grande entre as áreas, né, de limite. Quando o Cerrado está se limitando com a Caatinga, nós vamos ter uma precipitação menor. Quando a área do Cerrado que se limita com a Amazônia, nós vamos ter uma precipitação bem maior. Então, lembrando, clima do Cerrado tropical, o famoso tropical típico, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, né? Invernos secos e verões chuvosos, clima tropical. Solo, o solo do Cerrado, né? Nesse bioma ou domínio morfoclimático, ou como o professor Aziz Absaber costuma classificar e classificou, nós vamos ter o predomínio dos latossolos, né? Caracterizado por excessiva acidez. Temos também solos podzólicos, que podem ser chamados também de argilosos. Os latossolos apresentam coloração avermelhada e são pobres em nutrientes. Já os podzólicos, também chamados de argilosos, apresentam coloração mais escura, com tonalidades vermelhas, e são bastante suscetíveis a processos erosivos. A falta de nutrientes em alguns solos desse bioma dificulta o desenvolvimento da agricultura. Só que isso vem sendo corrigido com técnicas como a calagem. A calagem é uma técnica que ela é capaz de corrigir a acidez do solo. Então, atualmente, planta-se muito no Cerrado, principalmente soja, né? Então, o agronegócio vem crescendo muito na região do Cerrado por conta das técnicas de correção, e uma delas, né, é a calagem, que é muito eficaz, corrige a acidez, corrige o pH e consegue fazer com que haja grande produção de soja na região do Cerrado hoje, que é um impacto muito grande para esse bioma. Outra característica do Cerrado é a questão do fogo, né? Fogo no Cerrado. Então, esse fogo, essa queima, ela pode ser natural, que no caso, quando a queima é natural, ela faz bem. Por quê? Porque ela vai acabar com algum tipo de vegetação que se instala no Cerrado, que não é próprio dali. Algumas espécies invasoras, elas vão ser queimadas quando o fogo é natural. Então, no período de seca, quando o clima está muito seco no Cerrado, a umidade do ar está muito baixa, vai pegar fogo naturalmente. Isso vai ser bom porque toda aquela cinza que vai restar vai também servir de nutriente para o solo, certo? Então, isso já é algo natural do Cerrado, como acontece em outros domínios morfoclimáticos, em outros biomas mundo afora. Só que, quando o incêndio é provocado, por exemplo, coloca-se fogo, a técnica ainda de colocar fogo numa roça, e esse incêndio se alastra, ele pode causar sérios danos, como a morte de diversos animais. Então, vai causar muito prejuízo ao Cerrado.
Então, vocês têm que entender, ler no livro de vocês também, a parte que fala o fogo no cerrado e entender que é algo natural. Quando ele é natural e não atinge grandes proporções, ele vai ser benéfico para o cerrado, mas quando ele passa, quando o fogo passa, perde-se o controle, ele vai acabar prejudicando bastante a situação, né, dos animais e das espécies vegetais. Aqui tem uma imagem mostrando o fogo, bombeiros, as pessoas tentando apagar o fogo do cerrado, né, quando ele já está prejudicando bastante. O domínio do cerrado também, ele é considerado o berço das águas. Por que o berço das águas? Porque nele se localizam 3 grandes aquíferos, o Guarani, o Urucuia e o Bambuí. Então, esses 3 grandes aquíferos, eles são muito importantes, porque deles nascem rios. Então, ali está instalada a nascente de alguns rios, como, por exemplo, a nascente do Rio São Francisco. Então, nós temos ali também chamado de a Caixa d'Água do Brasil. O Cerrado é conhecido também como a Caixa d'Água do Brasil, o berço das águas. Por quê? Porque é dali, desses aquíferos, que vai ter, né, o surgimento de nascentes, que vão dar origem a rios, que são muito importantes, são extremamente importantes para o Brasil, né, para a população brasileira como um todo. Então, exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Uruguaia, Rio Tocantins. Então, o berço das águas do Brasil é o domínio do Cerrado. Aqui nós temos só um esquemazinho que alguns alunos gostam muito de fazer. Hoje nós vamos estar falando aqui revisando o que eu falei para vocês, que o Cerrado é conhecido como a savana brasileira, né? Tem uma grande biodiversidade, uma das maiores biodiversidades do mundo, muitas espécies de plantas nativas, de plantas endêmicas que só existem lá. No Cerrado também nós temos a questão do tipo de vegetações diversas, como nós vimos os campos limpos, o cerradão e os campos limpos, o cerradão e as veredas. Nós vimos também que as árvores do cerrado, elas têm troncos, né, na parte ali do cerradão, elas vão ter troncos grossos, tortuosos, as raízes são muito profundas, né, chegam a atingir até 15 metros de profundidade, porque essas raízes, elas vão estar buscando a água lá no subsolo, no lençol freático. O cerrado é até também chamado de floresta invertida, porque as árvores, elas não são de grande porte, são árvores baixas e as raízes são muito profundas. Então, é como se invertesse a situação, tá mais para baixo do que para cima as plantas. Então, é interessante fazer essa análise também. A importância do cerrado, o cerrado é muito importante, um potencial econômico, medicinal muito grande, né? Então, é um domínio morfoclimático muito importante. A questão da devastação. Hoje, o cerrado é considerado um hotspot, que é um ponto quente. É uma área onde está correndo sérios riscos de extinção de espécies animais, extinção de espécies vegetais, o solo, perda de solo. Então, é considerado um hotspot, é um bioma que vem sofrendo muita devastação, certo? Então, sobre o cerrado, nós vimos aí muitas coisas interessantes e agora nós vamos passar para o domínio da caatinga. A caatinga, que é o domínio onde nós ocupamos, domínio morfoclimático aqui de grande parte do Nordeste. Este bioma abrange 9,92% do território nacional, ocupa uma área de 844.453 km², é constituída principalmente por savana estépica. A caatinga ocupa a totalidade do estado do Ceará,
parte de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, não existe caatinga em outro lugar do mundo. Também muito biodiverso, muito rico, com espécies endêmicas e tudo mais. A caatinga é a vegetação que predomina no nordeste do Brasil e está inserida no contexto do clima semiárido. Então, sempre relacionem caatinga, clima semiárido. Caatinga é o nome do domínio morfoclimático, é o nome da vegetação predominante, mas o clima é o clima semiárido. Então, por que o nome caatinga? Acho que todo mundo já ouviu falar. É um nome de origem indígena, porque os índios eles foram os primeiros habitantes da região. Então, os índios também perceberam que as plantas perdem as folhas, prevalecendo uma paisagem clara e esbranquiçada dos troncos. Daí o nome caatinga, ou seja, Ca é mata e tinga é branca. Então, mata ou floresta branca no tupi. No período chuvoso, a paisagem da caatinga, né, ela fica totalmente verde. E no período seco, ela fica esbranquiçada, acinzentada. Então, daí o nome caatinga. O clima. Precisamos falar um pouco mais sobre o semiárido, né? O clima semiárido, que é o clima predominante da região de Caatinga, tem uma característica muito importante, né? Que é o período de estiagem, que é muito longo, né? Nós chegamos a ter 3 meses de chuva, 3 a 4 meses de chuva. Então, o clima semiárido, ele tem uma precipitação em torno só de 800 milímetros ao ano. Isso, e em períodos chuvosos, pode chegar até 1.000 milímetros ao ano. E em anos muito secos, nós temos apenas 200 milímetros por ano. Então, é um clima mesmo muito severo, semiárido. Então, é o mais próximo do árido que nós conhecemos, certo? A temperatura média, ela varia de 25 a 30 graus, então, é uma temperatura bastante elevada, né? A temperatura, você vê que a amplitude térmica, ou seja, a variação entre a mínima e a máxima, de 25 para 30 graus, nós só temos 5 graus de variação de temperatura. Então, vocês podem observar aí que a temperatura é mais ou menos constante em toda a região. E aí, o sistema de chuvas aqui no domínio morfoclimático de Caatinga divide o ano em 2 períodos, que é o período chuvoso e o período seco, tá? Então, o período chuvoso e o período seco são os 2 períodos, né, aos quais está dividido o domínio morfoclimático ou clima da região, clima semiárido. O relevo e os solos do domínio morfoclimático Caatinga. Cerca de metade dos terrenos da Caatinga são de origem cristalina. Como assim, professora? É um tipo de rocha matriz dura, muito antiga, que não favorece a acumulação de água, certo? Sendo a outra metade representada por terrenos sedimentares, que possuem boa capacidade de armazenamento de águas subterrâneas. O relevo da Caatinga possui especificidades e formas que foram modeladas durante milhões de anos da história da Terra pelo clima da região. Então, nós temos a temperatura, as chuvas, o vento, a umidade, que foram modelando o relevo da Caatinga. E todos esses fatores, eles atuaram como agentes modeladores, né, e diferenciador da paisagem. O resultado são as várias formações de relevo encontradas na Caatinga. Nós temos serras, chapadas, planaltos, depressão sertaneja. Então, são inúmeras as formações de relevo encontradas na região de Caatinga. Vocês já conhecem muito bem a Serra da Capivara, a Serra das Confusões, a Serra Vermelha.
E sabe que São Raimundo Nonato, uma cidade localizada no domínio morfoclimático de Caatinga, uma cidade que tem como clima predominante o clima semiárido, vocês sabem que é uma cidade cercada por serras. Então, a Caatinga possui essas especificidades. Nós temos aí a temperatura, as chuvas, o vento e a umidade como agentes modeladores das diversas formas de relevo que temos na região de Caatinga. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, né, de uma mesma área, no período seco, né, no período da estiagem, chamado, e a outra foto já retirada no período chuvoso. Então, essas comparações vêm sendo muito representativas, vêm sendo feitas nas redes sociais, no Instagram, as pessoas postando o período seco, o período chuvoso, né? Tirar foto de um lugar no período seco, do mesmo lugar no período quando chove, que parece que estava tudo morto e de repente voltou à vida. É uma característica peculiar da vegetação da Caatinga, né? Uma vegetação xerófila, vocês vejam aí, mandacaru, xique-xique, né? As cactáceas todas, né? As vegetações da Caatinga, umburana, marmeleiro, juazeiro, jatobazeiro. Então, nós temos a vegetação típica, endêmica, vegetação da Caatinga, que perde as folhas no período da estiagem, que é um processo de adaptação das espécies, né? Para se manter vivas, elas diminuem a capacidade de evaporação da água, que elas vão tentar retirar do subsolo, como vocês viram, é um tipo de solo que não acumula muita água, então nós não temos muitos aquíferos e nascentes. Então a vegetação ela vai se adaptando ao longo dos anos, milhares de anos, e hoje a vegetação da Caatinga tem essa característica de perder as folhas para economizar água, para não evaporar a pouca água que elas encontram. Outra coisa nas cactáceas também é acumular água em seu interior, né? As cactáceas elas acumulam água no seu interior e por isso elas conseguem também se manter vivas no período da estiagem. E para finalizar, também aqui um esquemazinho feito por um aluno, né, para estudar. E nós temos aqui a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, então é o único que é exclusivamente brasileiro, é a Caatinga, corresponde a 70% da região Nordeste, formação vegetal adaptada ao clima semiárido, né, com recursos para sobreviver ao período de seca, como, né, ela finge estar morta, perde as folhas e ela não está. Ela está, tipo, hibernando, né? A Caatinga também tem uma fauna muito grande de roedores, lagartos, né? Muitos répteis, muitas aves, né? Então, uma fauna riquíssima, alguns mamíferos, né? As cactáceas, que é uma característica marcante da Caatinga, você vê até no nome Caatinga, tem um mandacaru no lugar do T. Então, nós temos, quando se fala em Caatinga, vem na nossa mente já as cactáceas. As árvores são baixas, os troncos são tortuosos também, de algumas espécies. Muitas delas têm espinhos no lugar das folhas, é uma forma de adaptação para acumular água também. E as folhas caem no período da seca. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido tudo. Beijos, fiquem com Deus.